Bem-vindos ao avanço do capítulo 28 da novela Cidade Distante. Cian diz a Alia que aquele detalhe tão lindo é especialmente para ela e, ao ouvir isso, Alia fica em silêncio por um momento, um pouco confusa e sem saber muito bem como reagir, porque não esperava algo assim no meio de tudo que estava acontecendo. Ainda assim, Cian volta a repetir que é pelo dia 14 de fevereiro e deseja a ela um feliz dia, tentando fazer com que ela entenda que fez isso com boas intenções. Então Alia, ainda processando o gesto, agradece e comenta que realmente é algo bonito. Algo que realmente chama sua atenção por parecer tão especial. Cian, ao perceber sua reação, diz que ela pode usá-lo quando quiser, que não há nenhum problema, e que ele só queria que fosse um detalhe para fazê-la se sentir bem. Alia agradece novamente, repetindo que acha aquele detalhe muito bonito, e enquanto faz isso, Cian a observa em silêncio, sentindo pelo menos um pouco de satisfação ao vê-la tranquila e apreciando o gesto. Depois disso, Alia continua concentrada no que estava fazendo antes, tentando baixar a febre de Cian porque ele continua doente e precisa de atenção. Ela fica atenta à maneira como ele respira, a forma como reage, e não deixa de cuidar dele. Nesse momento o telefone toca e Alia percebe que quem está ligando é Sadaka. Cian diz para ela não atender, que a deixe tocar, mas Alia responde que não pode fazer isso, que se não atender Sadaka ficará ainda mais irritada. Então Alia atende a ligação e Sadaka pergunta por que ela levou seu filho com ela, ficando evidente que está irritada com a situação. Alia tenta explicar que naquele momento não pode falar, que está ocupada e que não é o melhor momento para discutir. Mas Sadaka fica ainda mais irritada e não parece querer ouvir motivos. Alia então diz que Cian ficou um pouco doente, que não está bem, e ao ouvir isso Sadaka responde que ela deve curá-lo, cuidar dele e não colocá-lo em mais problemas, deixando claro que não tolerará que algo aconteça com ele. Depois desliga a ligação, deixando Alia com essa preocupação enquanto continua cuidando de Cian. Sai está realmente muito preocupado. É evidente que não consegue parar de pensar em tudo que acabou de acontecer. E nesse momento chega sua irmã acompanhada de sua mãe, que ao vê-la assim começam a perguntar o que aconteceu, tentando entender a situação sem ter nenhuma clareza. Enquanto tudo isso acontece, Fabião observa a cena de cima, de um segundo andar de onde pode ver tudo sem intervir. E ao mesmo tempo Ekmel começa a gritar para que o tirem dali, que não quer permanecer mais naquele lugar, deixando claro que se sente preso e desesperado. Em meio a essa confusão, a mãe de Sain percebe que Nari também está ali. Sem conseguir se conter, começa a dizer que ela é a responsável, que vai fazê-la pagar pelo que fez, que vai destruí-la por ter agido daquela maneira. Sain tenta acalmá-la, tentando fazer com que ela não perca o controle, mas a tensão já está muito alta. Depois Sain se aproxima de Nari e pergunta como ela ficou sabendo de tudo, querendo saber por que interveio. E Nari responde que fez isso porque queria ajudá-lo, que não queria vê-lo acabar na prisão nem que se tornasse novamente cúmplice de algo grave. Justamente nesse momento aparece Sadaka, que chega para ficar do lado de Nari. E depois disso as duas famílias começam a discutir, cada uma defendendo seu ponto e apontando a outra como culpada. Sadaka diz claramente que Ekmel é o pior e que merece ficar na prisão, que o que sua filha fez foi correto e que ela agiu como deveria. Depois Sadaka dá ordens diretas a alguns homens para que batam em Sain. Embora Sain tente se defender, os homens o cercam e o dominam. Nari pede que parem, pede a Sadaka que interrompa tudo, mas Sadaka não faz isso, porque parece estar gostando do que está acontecendo com Sain naquele momento. De repente aparece Kaia, que desce rapidamente de seu veículo, corre até eles e entra no meio para impedir os homens, perguntando o que aconteceu e colocando fim à agressão. Depois disso, Nari corre para ajudar Sain a se levantar, mas Sain, ainda abalado por tudo, diz para ela ir embora, que não quer vê-la novamente. Kaia aproveita o momento para tentar falar com Zerrin, mas ela o rejeita, dizendo para ele se afastar, que sua irmã colocou seu pai na prisão e que sua família lhe dá nojo. Kaia fica sem saber o que dizer, tenta se aproximar de sua mãe, mas não recebe nenhuma palavra dela e decide ir embora. No final, quando todos estão tensos, magoados ou confusos, a única que parece satisfeita com tudo o que aconteceu é Sadaka. Cian continua um pouco doente e percebe-se que ainda não se recuperou completamente. Depois de passar um tempo deitado, começa a se levantar devagar e, ao fazê-lo, percebe que, bem ao lado de sua cama, Alia está dormindo. Ela está ali como se tivesse passado a noite inteira ao lado dele, cuidando dele sem deixá-lo sozinho nem por um momento. Cian não a acorda, simplesmente fica olhando para o teto, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos, deixando que sua mente se encha de todas as coisas que está vivendo naquele momento, como se estivesse tentando entender ou processar tudo o que tem acontecido com ele. Enquanto ele permanece em silêncio, sem dizer nada, em outro lugar Sadaka aparentemente chega até o local onde ele está.
Ela está decidida, totalmente focada em encontrar seu filho e também em enfrentar Alia por tudo que, segundo ela, está acontecendo. Quando Sadaka quer entrar, dizem que ela deve colocar uma máscara ou um protetor facial para poder passar. Ela não discute, coloca-o e entra rapidamente, sem parar, até o local onde seu filho está. Assim que abre a cortina e consegue ver o que há lá dentro, encontra a cena de Alia deitada ao lado de Sian, algo que a deixa imediatamente furiosa. Sadaka fica furiosa e começa a gritar um cumprimento para acordá-los. Sian não sabe nem o que responder à sua mãe, só consegue dizer que estava doente e que Alia estava ajudando a melhorar. Alia também intervém e confirma que é verdade, que estava cuidando dele para que se recuperasse. Mas Sadaka não se acalma e diz a Alia que seu filho está envenenado desde que a conheceu, deixando Alia completamente em silêncio, sem palavras. Então Sian decide que o melhor é ir embora e sai junto com sua mãe, sem que Alia possa dizer mais nada. Ekmel começa a falar com seus filhos e com sua esposa, e o faz com uma mistura de frustração, raiva e preocupação, dizendo que não sabe o que vai acontecer agora nem o que eles deveriam fazer depois de tudo que aconteceu. Não entende como foi possível que Nari, segundo ele, tivesse se adiantado a eles e destruído todos, deixando-os completamente sem opções e em uma situação que parece impossível de resolver. Naquele momento, ninguém da família sabe que resposta dar a ele nem qual caminho seguir. Ekmel insiste que ninguém deve continuar aliado àquela mulher, nem se aproximar dela ou confiar no que ela faz. Enquanto isso, Sain está ali, mas não diz nada. Permanece em silêncio sem dar sua opinião nem intervir na conversa. Ainda assim, Ekmel continua falando e diz que agora devem se preparar para o pior, porque o que vem pela frente não será fácil e ele vai precisar do apoio de Sain mais do que nunca. Explica que o que pretende fazer agora é agir diretamente contra a família de Nari, porque, segundo ele, não lhe resta outra alternativa. Então olha para seu filho e lembra que fez uma promessa a ele, que disse que iria vingá-lo e que não pretende quebrar essa promessa por nada neste mundo. Zerrin, ao ver tudo isso, diz ao pai que tente se acalmar e que deixe seu irmão em paz, que não arraste para mais problemas nem o envolva ainda mais. Mas Ekmel continua firme e diz que precisam fazer alguma coisa para deter aquelas pessoas, que não podem continuar como estão. Zerrin repete que fará o que ele pedir, que o apoiará, mas implora que deixe seu irmão fora de tudo isso. Então Ekmel olha diretamente para Sain e diz que tenha muito presente tudo que a família de Sian fez com eles, que deve ter um coração forte e acabar com aquela família, que não importa para onde tenha que ir para conseguir isso. Em seguida, pergunta a Sain se está tudo claro, se entendeu o que ele está dizendo, se realmente levou em consideração tudo o que acabou de ouvir. Mas Sain não responde nada. Não diz uma palavra. Simplesmente permanece em silêncio. Sian diz à sua mãe que não entende por que ela teve que se comportar daquela maneira com Alia, porque, do ponto de vista dele, não havia necessidade de reagir assim. Ele insiste que não vê motivo para tratá-la daquela forma, mas Sadaka responde que ele não pode simplesmente fingir que não sabe de nada nem pretender que nada está acontecendo, porque sabe muito bem o que realmente está acontecendo, que não é algo que possa ignorar nem evitar. Ainda assim, Sian tenta explicar que Alia estava apenas tentando ajudá-lo, que não havia má intenção e que não entende exatamente qual é o problema que sua mãe tem com ela. Naquele momento, Sadaka olha fixamente para ele, sem dizer mais nada a princípio, como se estivesse processando cada palavra que ele acabará de dizer, e finalmente lhe diz que não entende como é possível que ele se permita apaixonar pela esposa do próprio irmão, uma situação que deixa Sian completamente sem palavras, sem saber o que dizer nem como responder. Justamente nesse instante Alia aparece, e os dois ficam em silêncio, sem continuar a conversa, como se tudo ficasse suspenso no ar. Nesse mesmo momento também aparece uma caminhonete, e ao vê-la percebem que Minnie chegou, o que surpreende a todos, porque ninguém tinha certeza do motivo pelo qual Minnie havia chegado naquele momento. Ela começa a cumprimentar com naturalidade e menciona que decidiu trazer mais pessoal, porque percebeu que a situação naquela região está muito delicada e não queria que lhes faltasse nada. Então também trouxe mais coisas e ressalta que eram necessários mais médicos. Diante de tudo isso, Sadaka declara que a líder de sua família é ela, que nem mesmo Sian ocupa esse lugar, reforçando sua posição diante de todos. Sian, por sua vez, fica surpreso ao ver tudo o que sua mãe faz, tudo o que decide e o que assume sem consultá-lo, deixando mais uma vez em silêncio, observando a maneira como ela age. Alia e Sian vão conversando enquanto continuam seu caminho no veículo, sentados um ao lado do outro enquanto avançam, conversando sem parar, tentando colocar em ordem tudo o que acabou de acontecer. O ambiente dentro do carro parece carregado, não apenas pelo que viveram, mas também pelo que ainda não conseguem entender. Alia, ainda surpresa,
Comenta que não consegue acreditar que Sadaka tenha ido até o acampamento, dizendo que isso a deixou completamente desconcertada, como se fosse algo que jamais teria passado pela sua cabeça. Ela diz isso quase sem saber como explicar, porque realmente foi pega de surpresa. Sian, que conhece bem sua mãe, responde que, para ele, isso não é nada estranho, que é exatamente o que ela sempre faz. Aparece onde quer, faz o que quer e não para pedir permissão nem avisar ninguém. Ele diz isso com uma mistura de cansaço e resignação, deixando claro que esse tipo de coisa faz parte da maneira de ser de Sadaka e que não é algo novo para ele. Depois de falar sobre isso, Sian muda um pouco de assunto, como se algo mais que viveram começasse a ficar dando voltas dentro dele. Ele pergunta a Alia se percebeu que o acampamento estava cheio de pessoas infectadas, mencionando que tudo parecia muito mais grave do que ele imaginava. Admite que nunca imaginou que poderia ficar doente ali, que nem sequer passou pela sua cabeça que aquele lugar fosse perigoso, mostrando-se surpreso com a situação. Alia o lembra imediatamente de que já havia dito para ele colocar a máscara, que precisava se cuidar, como se aquele aviso tivesse sido importante desde o início e ele não tivesse levado isso a sério. Mas quer deixar claro que já havia dito isso antes. Enquanto estão no veículo, Sian recebe uma ligação. Atende sem deixar de prestar atenção ao caminho e ouve quando lhe dizem que Kai está tendo problemas, que está muito entediado, que não quer obedecer a ninguém e que se recusa completamente a ir para a mansão, como se não houvesse maneira de convencê-lo. Explicam que estão ali, praticamente sem saber o que fazer com ele, e por isso pedem que passem o telefone para ele. Quando Kadri tenta passar o telefone para Kaya, ele não responde a princípio, não presta atenção, como se não quisesse falar nem ouvir ninguém. Mas depois de um momento, finalmente o pega, sem vontade, mas o pega. Começa a falar com Sian pelo telefone, e Sian pede que, por favor, vá para a mansão e se prepare, porque mais tarde eles vão sair. Kaya fica em silêncio por alguns segundos, não discute nem responde com raiva, simplesmente permanece calado como se estivesse pensando. Finalmente diz que está bem, aceitando o que seu irmão lhe pede. Não acrescenta mais nada, não protesta, apenas diz que sim. E assim os dois ficam combinados de que se verão na mansão. Depois dessa ligação, Kaya finalmente decide seguir seu caminho e começa a dirigir seu veículo, como se tivesse tomado uma decisão interna depois de falar com Sian. Kadir vai atrás dele, dirigindo o seu, seguindo-o bem de perto, sem perdê-lo de vista em nenhum momento, porque está atento ao que Kaya vai fazer. Tudo parece normal no início, como se ambos simplesmente estivessem indo de um lugar para outro. Mas, de repente, sem aviso, Kaya para seu veículo de maneira inesperada, e Kadir, que vem atrás, fica surpreso ao vê-lo parar daquela forma, perguntando-se o que está acontecendo agora e o que Kaya pretende fazer. Tudo acontece muito rápido e, justamente naquele instante, em vez de continuar pelo caminho que todos imaginariam que seguiria, Kaya toma outra direção, mudando completamente sua rota. Essa mudança deixa Kadir totalmente confuso, porque ele não faz ideia de para onde Kaya pretende ir nem qual é sua nova intenção. Por isso, não fica parado, mas começa a segui-lo novamente, perseguindo-o sem parar e, enquanto faz isso, pergunta-se várias vezes para onde ele quer ir agora, sem entender o que está acontecendo nem porque decidiu desviar daquela maneira. Kaya chegou a outro lugar e fez isso com uma ideia muito clara na cabeça, completamente decidido e com a determinação firme de que iria ver Zerrin. Independentemente do que os outros pensassem, independentemente de alguém estar de acordo ou não, porque ele já havia tomado essa decisão. Não estava em dúvida nem procurando outra opção, simplesmente tinha isso claro e dizia de forma direta. Naquele momento, Kadir estava com ele, acompanhando, e disse que não iria embora, que ficaria ali até que ele terminasse o que tinha que fazer, como dando a entender que não queria ir embora sem que tudo ficasse resolvido ou garantindo que nada ficasse pendente. Mas Kaya respondeu que não era necessário, que fosse embora, que ele não precisava ficar, porque o que iria fazer era encontrar-se com Zerrin e não precisava que mais ninguém estivesse presente. Deixou isso claro, de forma direta, sem rodeios, deixando evidente que havia coisas que pretendia resolver por conta própria. Enquanto tudo isso acontecia com Kaya e Kadir, em outro lugar completamente diferente e sem relação com o que eles estavam conversando, Sai estava muito mal, realmente afetado, carregando consigo tudo o que sentia por dentro, como se não conseguisse escapar de seus próprios pensamentos. Continuava repetindo em sua mente tudo o que Nari havia lhe dito, várias vezes, sem conseguir tirar aquilo da cabeça. Lembrava perfeitamente de como ela havia dito isso olhando diretamente para ele, dizendo que entregou Ekmel para que ele não acabasse na prisão. Aquela frase ficou gravada em sua mente, ele não conseguia afastá-la, ela ficava dando voltas e mais voltas, e cada vez que se lembrava dela se sentia mais confuso, mais magoado e também mais irritado com a família de Nari.
Não era apenas tristeza ou decepção. Era uma mistura de emoções que ele não sabia como controlar. Além disso, Sai também não conseguia evitar lembrar da voz de seu pai, das palavras que ele havia lhe dito antes, dizendo que precisava vingá-lo, que não podia ficar parado, que, se não fizesse alguma coisa, tudo se voltaria contra ele. Lembrava-se de como ele dizia que iriam destruí-lo da mesma forma que estavam destruindo a ele, que deveria ser forte dali em diante, como se toda a responsabilidade estivesse sobre seus ombros. Essa lembrança o pressionava ainda mais, fazendo sentir-se preso entre o que havia acontecido e o que agora esperavam dele. Tudo isso o deixava sem uma saída clara, sem saber o que fazer, sem ter uma direção definida e com uma raiva crescendo dentro dele que não conseguia conter. Então, em meio a todo aquele caos interno, Sai recebeu uma ligação de Fabian, que queria saber se havia pensado no que ele lhe dissera sobre a reunião, mas não falava como alguém que espera uma resposta, e sim como se não houvesse nada em que pensar, como se fosse evidente que precisavam fazê-lo. Fabian insistia que era importante reunir todos para enfrentar o que quer que viesse, sem ficar parados, sem esperar para ver o que aconteceria. Estava fazendo todo o possível para convencer Sai de que todos os chefes do clã deveriam se reunir porque, para ele, aquele era o momento de agir e deixar os silêncios para trás. Então Sai disse que sim, que reunisse todos, mas disse isso com uma expressão completamente carregada de raiva, com uma intensidade que mostrava que aquela não era apenas uma decisão qualquer, mas algo que marcava o início de algo muito maior, quase como se aquela única decisão fosse o começo de uma guerra que estava apenas começando. Quando terminou a ligação e desligou o telefone, Sai não conseguiu conter tudo o que havia acumulado, não conseguiu guardar todo aquele peso, e acabou gritando, não contra alguém específico, mas como uma maneira de liberar toda a impotência, tudo que o estava consumindo por dentro, tudo que havia engolido em silêncio durante todo aquele tempo por tudo que estava vivendo.